Doutor Eduardo, muito obrigado por atender a Rádio Acústica. Muito bom dia, como é que vai? Muito bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer conversar com vocês. Coisa boa. Tu sabes que esse assunto de precatório é assunto longo, longo, de muitos anos, né? E a gente vê tanta gente, né? E eu falo de empresa, falo de pessoa, falo de aposentado, falo de gente que teve envolvimento com o Estado, com a União, até com prefeitura, né, doutor Eduardo? Essa questão de precatório, ela praticamente na família alguém tem alguma coisa a ver com precatório, né? De E, vo- fato, de fato, ele acompanha, digamos, a história não só do Estado, é, mas, né, do nosso país como um instrumento muito peculiar, um instrumento brasileiro mesmo de pagamento que o poder público utiliza. sim, a origem do precatório, para o pessoal mais leigo entender, a origem do precatório se deve a quê, doutor Eduardo? Se deve à necessidade de uma programação. É importante a gente lembrar que o poder público ele é gerido pelos impostos da sociedade. Sim, Então, existe a necessidade de uma programação para pagamento dessas contas. E isso requer, então, uma anterioridade. Por isso, quando houver um pagamento necessário que o Estado deva fazer, e isso vale para Estado, município e a União, ele entra numa programação orçamentária sim. para que possa ser feito no ano seguinte. Sim, geralmente devido a um processo judicial, né? Geralmente Exatamente. é, Ele é a fórmula de pagamento dos débitos judiciais que o Estado é. tem com o cidadão. E o regramento do precatório, só me ajuda também, o regramento do precatório é pela entrada, é uma rota, é uma sequência de pagamento de acordo com A ordem a ordem cronológica. cronológica, bem isso aí, né? Então tem Isso. coisas que isso aí demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. O valor de precatório que eu recebi a mensagem aqui do Rio Grande do Sul em débito é 3 bilhões e 300 milhões, só me confirma esse valor? Não, esse é o valor que nós vamos pagar neste ano, Ah, tá? esse ano. Tá. Hoje, o nosso histórico, o nosso passivo é de 17 bilhões de reais. 17 bilhões. Nós vamos chegar ao final do ano devendo 16 bilhões, porque nós vamos ainda bater 1 bilhão. Porque desses 3 bilhões e 300, nós já pagamos 1 bilhão e 800 neste ano, É. tá? Até junho. Então fecha o ano para pagar para frente 16 bi, mais ou menos. Exatamente. É Então, um valor. fechado o ano, nós teremos pago 3,3 bilhões nesse ano, e é o maior pagamento da história do Rio Grande do Sul. É. O maior pagamento anterior tinha sido o ano passado, que nós pagamos 1 bilhão e 700 milhões. E nesse nós vamos pagar 3 bilhões e 300. Doutor Eduardo, há muitos anos atrás eu falei com um advogado daqui na Associação Comercial, e ele falando sobre o quanto esse valor que está na mão do Estado poderia ingressando nos cofres, no saldo das pessoas, das empresas, isso poderia movimentar essa máquina, porque é recurso que está a receber, está a pagar, e isso daqui a pouco na economia poderia gerar novos negócios, as coisas todas, né? O Estado do Rio Grande do Sul criou um programa de tentar acelerar o pagamento com deságio para poder efetuar mais pagamentos, mais gente recebendo e, consequente, diminuir essa dívida que tem. É isso, né? Exatamente, exatamente. É o que torna. Porque, assim, evidentemente ninguém fica devendo porque quer. Então, o Estado tem esse débito acumulado e hoje faz um esforço muito grande para fazer um pagamento maior anual, em razão justamente de todas as dívidas que o Estado deve fazer frente. Sim. Então, há um custo da máquina que é necessário que o Estado invista para saúde, educação, segurança, como nós sabemos. Sim. Então, sem fazer prejuízo aí a essas frentes que são necessárias e ainda assim antecipar pagamento, o Estado buscou financiamento em organismos internacionais como o Banco Mundial e também bancos nacionais. Agora nós estamos fechando com um consórcio de bancos que envolve o Uhum. Banco Santander e outros bancos nacionais para também emprestar
em torno de 300 milhões para que nós possamos pagar mais precatórios. E dá para se ter ideia, por exemplo, assim, vamos imaginar que o Estado pague R$ 1 bilhão em precatório. Isso quanto gera de negócios de... Isso é uma coisa interessante saber, né? Porque é um dinheiro que sai ou do cofre do Estado, ou financiamento que o senhor fala, mas isso acaba reproduzindo negócios que vão gerar novos impostos, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Nós não temos um cálculo pronto, um estudo pronto. O governador já determinou ao nosso Departamento de Economia e Estatística, o DE, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, e eles estão fazendo um estudo agora para levantar o que isso significa. Mas é empírico, né, que dinheiro novo ingressando representa, sem dúvida nenhuma, um estímulo à nossa economia. Até como forma de pesquisa, né? Até como uma forma de pesquisa, assim, eu digo para os senhores, também, olha, eu vou pagar 100 mil para a Dona Maria. O que a Dona Maria vai fazer com o dinheiro? Ó, eu vou fazer uma casa nova. Bom, fazer casa nova gera 5 empregos, já não sei o quê. É interessante a gente tentar entender isso, né? Porque esse dinheiro novo, como o senhor está falando, é um dinheiro que vem para o mercado, esse mercado reage de alguma forma positiva para o Estado também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A tendência, vejam, a tendência, evidentemente, é que os nossos credores são, na sua maioria, gaúchos. Então, nós ainda temos, a maioria são servidores públicos, dos precatoristas ou pensionistas. São pessoas que, possivelmente, em sua grande maioria, também residam aqui no Rio Grande do Sul. E esse dinheiro vai gerar um estímulo à nossa própria economia. Por isso, de se verificar que esse estímulo que o governador Eduardo Leite determinou que seja feito e que representou do ano passado para cá um incremento de dinheiro novo, como eu mencionei, porque é oriundo desses bancos, que representa mais de quase 2 bilhões de reais a mais do que foi no ano passado, e dinheiro na mão das pessoas, efetivamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Ontem, inclusive, eu recebi da assessoria do deputado estadual Marco Vinícius, numa cerimônia com o governador Eduardo Leite, de um projeto de renegociação de contas, dívidas de empresas, que o Estado geralmente faz com a Assembleia, iniciando ou não, mas eu percebi ali na entrelinhas que também possibilitaria das empresas fazer o acerto com o governo do Estado utilizando a moeda precatório. Como é que é isso visto pelo Estado e como isso pode ajudar as empresas também a fazer o acerto com o fisco, hein? Bom, esse é um dos mecanismos que realmente faz parte do Acordo Gaúcho, que é a possibilidade de compensação de dívidas. Então, o credor de precatório, ele pode tanto ele mesmo utilizar para dívidas que ele possa ter, ou que é o instrumento que muitas vezes as empresas costumam utilizar, que é adquirindo no mercado esses precatórios e utilizando para pagamento. Hoje, nós já tivemos um programa que teve uma duração limitada, que foi o Compensa, e hoje nós temos a possibilidade, e estamos trabalhando junto com a Secretaria da Fazenda, na construção de um edital de chamamento público para que os credores, os devedores para o Estado possam pagar pelo menos parte dos seus débitos utilizando precatórios. Porque é assim, eu devo para o Estado, o meu colega Eduardo está aqui, deve para o Estado. Daqui a pouco tem crédito do Estado. Daqui a pouco essa junção de conta acaba diminuindo essa dívida pública, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, e como a empresa ou a pessoa que deve para o Estado consegue se certificar, consegue adquirir, entre aspas, né, a possibilidade de usar um valor que é devido pelo Estado para fazer essa quitação? Eu lhe falo francamente assim, porque se alguém sabe que eu tenho um valor a receber do Estado, essa informação ela não vem pelo Estado, ela vem por uma empresa financeira que sabe que o Estado me deve e ela quer me comprar, me pagando um deságio maluco e daqui a pouco me pega num contrapé, num problema de recurso financeiro, de doença na família, eu vendo a preço de banana o negócio. Sabe que
eu tenho dificuldade de entender assim o mecanismo de fazer esse encontro de contas ser mais facilitado, menos burocrático, para que daqui a pouco a empresa possa diretamente com o Estado e com o credor fazer essa triangulação. Não sei se eu fui bem claro. Sim, não, eu entendi, sim, claro. A questão desses negócios, nós temos visto muitos golpes, e isso é muito importante Bem alertar isso, os bem. ouvintes. Que eu até já tive oportunidade de dizer, os procuradores não fazem contato com as pessoas, então se alguém se identificar como procurador do Estado, dizendo que está fazendo contato em razão dos precatórios, por favor, ligue para a Procuradoria, pelos canais oficiais, denuncie, porque os procuradores não fazem esses contatos diretos. Certo. É possível, evidentemente, nós temos aqui um canal para receber tanto os pedidos e agora em especial daqueles que têm dúvidas sobre a possibilidade dos acordos de precatórios, ou seja, para pagamento antecipado do precatório, como também teremos via edital, e isso será amplamente divulgado pelos canais oficiais do Governo do Estado, da Procuradoria, da Secretaria da Fazenda, do Poder Judiciário. Então, acho que isso é muito importante, que todos cuidem e utilizem apenas os canais oficiais. Verifiquem também com seus advogados de confiança para verificar qual a situação Sim. dos seus precatórios. Agora, é importante que esses devedores do Estado aguardem a publicação de um edital para compreender toda a Sim. dinâmica que será utilizada para o pagamento de dívida, o abatimento de dívida com o uso de precatórios. Sim, muito bom. Bom, essa ação que o Estado está fazendo agora para tentar fazer o pagamento de precatórios, um volume muito significativo, que nem o senhor fala, como as pessoas agem nesse assunto? O governo tem interesse de pagar o precatório, o caminho desse processo, o pagamento desses valores que está sendo proposto para quem tem precatório a receber do Estado. Existe um deságio padrão que o Estado está usando para todas as contas, é escalonado de acordo com o valor, de acordo com a idade da dívida. Como é que está sendo proposto pelo Estado isso? Nós temos aqui, então, até duas frentes, acho que é importante eu mencioná-las. Perdão. Com relação aos precatórios, nós temos um padrão de desconto de 40%. Ele é igual para todos, porque nós precisamos tratar aqui todos aqueles que tenham créditos, né, a receber do Estado de modo igualitário. Então, a gente oferece, não se trata de uma negociação direta em que haja variações, 40% de desconto. Com relação às dívidas que eventualmente o cidadão tenha com o Estado, está sendo construído ainda um edital, então ainda nós não temos definido qual será um parâmetro, mas evidentemente, quanto mais antigas as dívidas, maior o desconto de juro e multa que nós poderemos dar. Então são alguns critérios: dívidas de pequeno valor, dívidas que envolvam controvérsia jurídica disseminada, né? Então que a gente possa resolver sem criar litígio judicial. Sim. E dívidas já mais antigas de difícil recuperação. E isso faz com que a gente possa dar um desconto maior nessas dívidas que são mais antigas. E esse deságio, por exemplo, a pessoa tem um crédito para receber de precatório do Estado do Rio Grande do Sul, o seu advogado protocola o interesse e aceita a negociação do Estado. Vamos imaginar. Qual é o tempo de aceite do Estado e de pagamento desse precatório? Bom, nós temos situações que vai depender da situação do precatório em si, tá? Então são questões muito peculiares, mas nós estamos com o edital aberto desde essa segunda-feira até o dia 15 de agosto. Nesse período, os advogados devem preencher um formulário simples dentro do processo eletrônico, dizendo que tem interesse. Certo. Bom, aí a partir disso, o processo vem para a Procuradoria e nós vamos fazer a análise do precatório para saber se ele está regularizado.
Porque nós temos questões de falecimento, questões de sucessão, uma série de questões que sejam necessárias, às vezes, no precatório para regularização. Se o precatório estiver totalmente regularizado, nós devolvemos apenas com o cálculo dizendo: este aqui é o valor atualizado, aqui é o valor com deságio de 40%, e essa é a nossa proposta de acordo. Em havendo aceitação, ele é homologado judicialmente e, a partir de um prazo em torno de 30 dias, já pode haver o recebimento dessa quantia. Existe, evidentemente, uma fila, e essa fila observa também a antiguidade do precatório. Então, isso é importante ressaltar. Então, às vezes a pessoa diz: por que eu não recebi o meu ainda se eu já dei concordância? É porque existe a necessidade de pagar primeiro o mais antigo, e às vezes o mais antigo precisa ter alguma regularização no processo, Entendi. o que acaba demorando um pouquinho, mas isso não é uma demora, digamos, excessiva. O senhor sabe... Nós agora estamos esgotando a 8ª rodada, então todos aqueles que têm ainda alguma pendência de regularização nos precatórios devem ser feitos, e até outubro nós devemos ter o pagamento de todos da 8ª rodada. O que eu fico imaginando, doutor Eduardo, assim, me perdoe a franqueza, é tentar pegar essas coisas mais antigas, porque aí nós estamos vendo famílias com pessoas com mais idade, famílias com dificuldade, muitas vezes, no caso de sucessão que o senhor fala, né? Que às vezes um imbróglio pode resolver o caso da viúva, dos filhos, né? Se for uma pessoa falecida. Tem uma série de coisas para trás, assim, que vai ficando nas prateleiras sem resolver, às vezes por uma questão que precisa estar ok, né? Mas essa coisa da antiguidade é uma coisa necessária, né? De tentar resolver essas coisas que vão se somando com o tempo e sem resolução. Mas eu acho interessante a iniciativa do Estado. E como é que o senhor está percebendo nesses 2 dias, 3 dias de lançamento do edital, 2 dias do lançamento do edital, como é que está sendo a percepção dos senhores aí, da Procuradoria? Estamos bem otimistas. Nós temos a expectativa de que aproximadamente 30 mil pessoas possam vir para esta rodada e manifestar interesse para fechar acordo. Então, nós temos uma expectativa bastante positiva. Isso, sem dúvida nenhuma, vai representar para o Estado é um mecanismo que permite que a gente injete recursos novos que geram a economia e reduz o passivo do Estado com histórico, é um problema crônico, histórico do Estado que precisa ser resolvido. Nós temos um prazo constitucional para resolver e é uma meta do governador Eduardo Leite fazer então um maior número e injetar o maior também valor para pagamento precatório. Só uma última pergunta. Ao longo dos anos, tá? Não estou falando do governo Eduardo Leite, mas ao longo dos anos, como é que tem sido o nível histórico da dívida em precatório do Estado do Rio Grande do Sul? Bom, ele tem girado em torno dessa, e já está há algum tempo estável, em torno de 16 bilhões de reais. Sim. Que é esse passivo. Nós tivemos um histórico que foram mais de 5 anos sem pagamento de precatórios lá entre os anos de 2000 a 2007, 2008, na verdade mais do que isso. Esse período ficou sem ter nenhum tipo de pagamento de precatório. Evidentemente, essa dívida ela aumenta. E o valor do precatório ele é corrigido pela Selic, então ele tem uma correção bastante severa que encarece. Por isso mesmo, a busca de financiamentos internacionais para fazer esse pagamento o mais rápido possível. Eu acho, assim, havendo a necessidade, o encontro de vocês aí para que empresas e credores de precatórios possam se entender para diminuir a conta com o Estado, eu acho que seria uma outra solução interessante, porque aí a negociação de deságio da empresa com quem tem precatório poderia ser menor, poderia ser até beneficiada a pessoa, né? E, consequentemente, para a empresa regularizar. Eu acho que, se isso fosse de entendimento rápido, seria bem interessante. O governo, acho que poderia arrecadar muito. Pelo menos, não digo arrecadar, né? Mas diminuir a dívida de estoque do precatório, né? Mas vamos aguardar. Mas eu acho que é uma boa iniciativa e eu agradeço muito a tua atenção aí com a Rádio Acústica. E desejo sucesso, porque é dinheiro novo que vem para o Rio Grande do Sul aí, né?
Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, é sempre um prazer. E um grande abraço a ti, Fábio, e a todos os ouvintes da Rádio Acústica. Valeu. Um ótimo dia a Tá todos. bom, um bom trabalho para vocês, Eduardo. Até mais.